Muito bem, vamos ler o Salmo então? Salmo 1. Eu começo lendo assim na minha tradução. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê, irmãos? Dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos lá. Nesse salmo há grandes imagens bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Uma das imagens tem de ver com o julgamento divino. Você leu aqui que os ímpios não prevalecerão no julgamento. Então, a imagem do julgamento, do juízo. Esse salmo também traz outras duas imagens. Por exemplo, a imagem de pessoas que andaram com Deus. A gente viu aqui. Então, no Antigo Testamento, quando a gente para pensar quem são as pessoas que andaram com Deus, eu cito aqui alguns exemplos. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e por ter andado tanto com Deus, Deus o levou. A Bíblia fala de Noé, lá no Gênesis capítulo 6, verso 9, que ele andava com Deus também. Fala de Abraão, que Abraão era perfeito na caminhada dele com Deus. Então, quando você lê esse salmo, você tem essas imagens. Imagem de juízo, a imagem de pessoas que andaram com Deus. A Bíblia, no salmo também você tem a imagem de rio. Falou de rio. Aqui é só para você entender, para a gente contextualizar. E a Bíblia traz no Antigo Testamento a imagem de rio dando vida. Por exemplo, lá em Gênesis 2, versículo 10 a 14, fala de um rio que sai do jardim do Éden. E ele sai e ele cria 4 braços, regando a terra do mundo conhecido. Então, tem um ponto inicial, que depois ele sai e sai abençoando outras terras. O texto também falou de árvore, que é uma linguagem conhecida no Antigo Testamento e Novo, e seus respectivos frutos. E a primeira vez que aparece na Bíblia esta questão de frutos de árvore, faz uma referência ao Gênesis, lá quando você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma leva para a salvação e a outra leva para a perdição. Então, o Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tem na cabeça essas imagens, que são imagens que já são estão predominantemente presentes no Antigo Testamento. A Bíblia fala também de sucesso. O texto diz do sucesso dos justos, que tem de ver com você colocar a lei no coração, observar a lei de Deus. E lá no Josué capítulo 1, verso 8, você se lembra que antes de Josué entrar na terra prometida, Deus falou para Josué: Josué, para você obter sucesso nessa sua jornada, então você seja obediente aos mandamentos do Senhor. Então são linguagens que já estão presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muito bem. Além disso, o Salmo também apresenta 2 caminhos. 2 caminhos. Israel também chegou uma hora que eles tinham que escolher, ou um caminho ou outro caminho. E aí aqui uma lição de casa, caso você queira estudar, sobre a teologia da aliança. Nós estudamos numa das lições da Escola Sabatina sobre a teologia da aliança. Se você tiver essa lição em casa, vale a pena também você se aprofundar nesse assunto. Na teologia da aliança, em algum momento, Deus reúne todo o povo através de Moisés, e Moisés fala: vocês agora têm 2 caminhos, bênção ou maldição. Deuteronômio capítulo 30 fala sobre esses 2 caminhos, bênção ou maldição. Se escolher a bênção, obediência, bênção. Se escolher desobedecer, maldição. E eu vou dizer uma coisa para você, isso no mundo evangélico hoje ninguém fala. Na cabeça do mundo evangélico é só bênção. Como aquela frase que eu uso com vocês aqui, que eu uso há muitos anos, que é bênção pura. Então você faz tudo quanto é bobagem na vida e eles pregam que está tudo certo. Não tem maldição. Você não vai ser punido. Não tem Então isso não é a verdade bíblica, não é evangelho eterno. Você tem nesse texto, quando a gente fala de bênção e maldição, desses 2 caminhos aqui, a ideia de uma batalha, a ideia de uma guerra. Então, amigo querido, eu já introduzo para você essa ideia de que nós não estamos num parque de diversão. A caminhada cristã não é um parque de diversão. A caminhada cristã trata-se de uma batalha, de uma guerra. E a Bíblia chama isso do quê? Me ajuda, a gente está entregando um livro.
Grande conflito, nós estamos no grande conflito. Uma coisa é você estar no parque. Parque, sim, você pega lá, desce o toboágua, vai em outras áreas do parque, está tudo certo. Agora, num grande conflito, não. Você tem inimigo, é dardo para cá, tiro para lá, você está numa batalha. E é por isso que Paulo fala assim, a gente precisa pegar a armadura de Deus. A gente não está num parque de diversão. Essa é a questão que o Salmo apresenta. Caminho da bênção, caminho do juízo, caminho do julgamento. O Salmo também foca na importância da palavra de Deus. Na bênção de Deus, ou a bênção de Deus, para todos aqueles que obedecem a sua palavra. E no julgamento divino, há julgamento contra todos aqueles que decidem viver desobedientemente. O Salmo, como eu já disse para vocês, apresenta dois caminhos. E aqui, meu irmão, é importante. Na caminhada espiritual, nesse grande conflito, ninguém está num terceiro caminho. Não existe terceiro. Existem só dois. Ou é o caminho para a salvação ou para a perdição. Ou é o caminho da vida ou é o caminho da morte. Ou é o caminho daquilo que é correto ou o caminho daquilo que é errado. Não existe meio termo. Não existe um terceiro caminho. Ou nós estamos indo para o céu ou indo para a morte eterna. Não existe meio termo na caminhada espiritual. Só que eu quero lhes propor uma coisa. O Salmo, ele apresenta aqui 3 tipos de pessoas. 3 pessoas em relação à bênção do Senhor. Então, eu vou trabalhar daqui para frente essas 3 pessoas em relação a essa bênção macro do Senhor, tá bom? A primeira pessoa que o Salmo busca apresentar está no versículo 1 e versículo 2. Que o Salmo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita quando, irmãos? De dia e de noite. Então, quem é feliz? Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Quem é feliz? Aquele que não anda no conselho dos ímpios. E o que significa a palavra conselho? Conselho aqui transmite a ideia de repousar na árvore do inimigo. No original, o conselho é isso. Ou seja, você está andando, tem uma árvore do inimigo, imagina que tem lá um suposto filósofo debaixo da árvore, aí você para, começa a conversar, começa a perguntar, começa a gastar tempo. O que a Bíblia está dizendo que é feliz quem não para ali na árvore do inimigo, para pegar sombra, para ouvir, para trocar ideia. Não dá para parar. Então, feliz é quem não para ali. Feliz é quem não anda no envolvimento progressivo com quem faz o mal. Com quem age de modo errado. Feliz é quem não segue o conselho dos ímpios, não adota práticas perversas, esse é feliz. Não se identifica com os perversos, com os pecadores. Então não pare debaixo da árvore do inimigo, porque você não é mais forte que Eva, vai cair. Todos aqueles que pararam com o inimigo caíram, você não é mais forte do que nenhum deles, vai cair também. Deixa eu tentar aqui contar o que aconteceu com uma moça que eu conheci. Eu dei estudo bíblico para ela pela internet. Só que todas as vezes que ela ia à igreja, o filho, eu acho que eu já contei isso aqui, o filho, ele a atormentava. O filho tinha uma outra questão religiosa ligada ao espiritismo. O filho a atormentava. E o filho disse assim, se a senhora continuar indo nessa igreja, eu vou te proibir de ver o seu neto. Ou seja, o meu filho. O filho disse a ela. Isso acontecia todo final de semana. Chegou uma hora que ela se cansou. E qual foi a decisão que ela tomou? Ela falou para o filho, filho, é o seguinte, então tá, você não vai mais me atormentar. Eu vou ao lugar onde você vai. A reunião religiosa, eu vou lá com você. Participo com você. E daí para frente, você não me incomoda mais. Nunca mais me fale quando eu for à minha igreja. Tudo certo, ela foi. Antes de ir, ela conversou comigo. Eu falei, não vá. Porque não tem ninguém que pisa no terreno encantado do inimigo e que fica em pé. Mas, irmãos, tem gente que é cabeça dura, viu? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma cirurgia, botar as palavras lá dentro, assim, abrir o cérebro e colocar e falar assim, meu filho, não escuta? Tem coisa que você precisa de um psicólogo para explicar, de Freud e tal, está tudo certo, você precisa de gente mais especializada. Tem coisa que qualquer criança enxerga, que está dando errado, vai dar errado, vai entrar e vai dar errado. Ela foi, chegando lá, o que ela viu? Ela viu o pai que já estava morto. Viu o filho, outro filho, que já estava morto. Recebeu uma carta do pai, com a letra do pai, que já estava morto.
recebeu uma carta com a letra do filho que já estava morto. Quem que se apresentou a ela lá? O próprio Satanás. E sabe quando que ela saiu de lá? Nunca mais. Há alguns anos eu não a vejo mais, então não sei como está hoje. Até onde eu sei, não saiu mais. Feliz é quem não para debaixo da árvore do inimigo. Não se detém no caminho dos pecadores. Se detém é parar, permanecer, desembarcar. E tem gente que desembarca. Ele paga o custo de ir a um lugar onde Deus não está. Então feliz é quem não desembarca ali, que não para. Ou seja, isso tem de ver com o lugar. O lugar onde o inimigo está. Feliz é quem não passa lá. Não se detém no caminho dos pecadores. E os pecadores aqui, a tradução original é chatá, que transmite a ideia de um crime doloso. Então, esse tipo de pecador aqui é o pecador que comete dolo. O que é dolo? Aí é a área do MIS e de outros aqui que estão aqui. Dolo, aqui está, né? Você também. Dolo é você cometer um crime por intenção. Então, eu até peguei aqui o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que considera como dolosa a conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado de cometer um crime. Então, feliz é quem não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, no caminho de pessoas que planejam fazer aquilo que é errado e investem naquilo que é errado. Esses são esse tipo de pecadores. E se você entendeu quem são essas pessoas, então feliz é você que não chega perto, que não gasta o teu tempo com essas pessoas. Em resumo, você não perde tempo nem recursos em lugares onde o pecado habita abertamente, onde pessoas, pecadores, praticam atos pecaminosos de modo intencional, com dolo. Você não passa por lá, você passa longe. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são esses escarnecedores? O original, a tradução mais crua, assim, significam tagarelas. Esses são os escarnecedores. E quem são esses tagarelas? São aqueles que falam muito contra os princípios de Deus e da sua palavra. Então, feliz é se você não der ouvidos para quem fala muito contra Deus. E eu vou citar uma coisa que citei durante essa semana. Tem muita gente dando ouvidos a pessoas que falam contra a igreja sem frequentar a igreja. Falam contra a Bíblia sem ler a Bíblia. Inclusive são ateus. Eles falam contra Deus sem conhecer a Deus, falam contra a igreja sem frequentar a igreja, falam contra a palavra sem ler a palavra, e você dá ouvidos. Então, feliz é quem não perde tempo. Agora eu vou citar para os meus jovens da minha igreja. Jovem, feliz é você que não dedica tempo a um professor que não crê em Deus, que não lê a palavra de Deus. Feliz é você que não dá ouvidos às bobageiras que essas pessoas têm para dizer. Feliz é você, não perde tempo com isso, não se assenta nessa roda. Na linguagem de hoje, essa tradução poderia ser: feliz é aqueles que não param junto com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Conhece alguém que zomba do que é de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é sagrado? Feliz é você se você não parar, não dedicar tempo, nem lendo o livro dessas pessoas, nem lendo o livro. Irmãos, eu não tenho tempo para ler livro de gente que não crê em Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me assentar com pessoas, para passear com pessoas que falam mal da minha igreja. Não tenho tempo para essas pessoas, não tenho. Que falam mal do meu Deus, não tenho tempo para essas pessoas, não tenho. Para assistir programas de gente que não fala, que fala mal de Deus, que fala mal da palavra, que fala mal do céu. Não tem tempo. Antes, porém, aqueles felizes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei diz a palavra que eles meditam quando? De dia e de noite. A lei aqui é Torá. É muito mais do que os 10 mandamentos. É Torá. E o que é a Torá? A Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Feliz é aquele que lê e medita nisso. Você tem que entender que Davi, isso é o que tinha à disposição dele. Além dos 5 primeiros livros, os comentaristas dizem que feliz é aquele que, além do Pentateuco, ele observa, ele gasta tempo meditando nos 45 capítulos que falam sobre o santuário. Então, olha o que o Davi está dizendo. Quem é feliz é quem olha para a Bíblia com lupa e estuda a palavra de Deus. Mas, além de estudar tudo o que está contido na palavra de Deus, é aquele que se dedica a estudar o que Cristo fez na cruz e foi representado pelo que acontecia no santuário. Que para meditar no Cordeiro que morria.
que para meditar no sacrifício diário, que para meditar no sacrifício anual, que para meditar no sacrifício de Cristo no santuário celestial, no ministério de Cristo no santuário celestial. Feliz é esse que medita nessas coisas. E vou dizer, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa prega o santuário como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso ninguém prega, ninguém. Isso faz da gente pessoas melhores do que os demais? Pelo contrário, nos coloca com peso nas costas, porque a nossa responsabilidade é ensinar os outros que Jesus está vivo à direita do Todo-Poderoso Deus no santuário celestial e vai voltar para nos buscar. Feliz é quem medita nisso. Assim, a palavra meditar aqui na cultura hebraica, sabe o que significa? Sussurrar. Então, o que o salmista está dizendo? Feliz é aquele que pega a Bíblia lá no seu cantinho. Posso dar um conselho para você? Tem um cantinho na sua casa só para você. Sabe aquele cantinho onde você para? Um cantinho para estudar e falar com Deus. Então, feliz é aquele que começa sussurrando. É assim que o pessoal dessa cultura fazia. Ele não lia assim só em silêncio, ó. Não, ele falava, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque quando você fala, aquilo vai colando no coração. Depois, no meio do caminho de tanto meditar, ele parava e orava, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu ainda não estou andando no conselho dos ímpios. Você entendeu? O sussurro aqui é leitura, pausa, oração. Aí depois ele se lembrava de uma canção, aí ele cantava. E muitos judeus, eles liam em forma de canção. É por isso que Jesus na cruz do Calvário, quando diz assim, está consumado, Jesus ele está repetindo um salmo de Davi, que era uma canção que a Raque falou aqui. Que eles cantavam, o salmo era o hino deles. Então, eles sussurravam. Feliz é quem faz isso todo dia. Quem tem tempo com Deus para ler a palavra, sussurrar diante da presença de Deus, orar e cantar. Irmãos, esse é feliz. Quem aprendeu até aqui, diga amém. Desculpa eu estar falando rápido, porque eu tenho que fazer isso. Agora, qual é a segunda pessoa? A primeira pessoa é aquela que recebe a bênção de Deus. A segunda pessoa é a pessoa que é uma bênção. E quem é uma bênção? O versículo 3 diz, vamos ler comigo? Diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é o que, amigos? É bem-sucedido. Então, essa segunda pessoa, ela é uma bênção. Uma bênção porque ela foi abençoada. E ao ser abençoada, ela abençoa? Ela abençoa outros. Ela se transforma, quem foi abençoado, se transforma no canal de bênçãos para abençoar outras pessoas. Essa é a segunda pessoa. Tudo que faz é bem-sucedido, dá fruto, abençoa outras pessoas. Bom, quem é feliz em receber, precisa igualmente ser feliz em compartilhar com outros. E no Novo Testamento, a Bíblia também ela corrobora com isso. Por exemplo, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, lá diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Esse é o feliz. A Bíblia fala aqui, por exemplo, do cristão, né? O cristão é esse, que recebe e ele compartilha. Então, a figura de linguagem utilizada aqui é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Essa é a figura de linguagem, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, vamos pensar em alguns elementos que esse texto traz. Primeiro, se a árvore está plantada, significa que a gente precisa pensar na necessidade da raiz. Então, para dar fruto, para ser frutífero, para ser conduto de bênção, precisa ter raiz. Precisa ter raiz. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus ele foi enfático em afirmar: aquele que não está em mim, ou melhor, ele diz assim, quem não dá fruto, eu corto e jogo fora. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, você precisa estar conectado com Cristo. A raiz é o Senhor. Precisa estar com Ele. Um outro elemento que aparece aqui é a água. Então, o cristão é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E a água aqui no Novo Testamento, ela apresenta, por exemplo, lá no capítulo 7 de João, fazendo uma explicação do capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele falou assim, eu vou te dar água viva. E no capítulo 7, João explica o que seria a água viva. E a água viva lá, ele fala que é o Espírito Santo. Então, veja, quando a pessoa aceita o Senhor,
e vive com o Senhor através da sua palavra, ele finca raízes profundas. E o Espírito Santo é quem encharca a pessoa, que faz com que a pessoa frutifique, não seja apenas uma árvore sem fruto. É o Espírito Santo que faz essa obra de dar frutos em nós. Então, irmãos, estar conectado a Jesus todo o tempo, a gente precisa, por meio da meditação e da palavra de Deus. Além disso, é preciso sussurrar, orar e cantar todo dia, para receber do Senhor o poder. Isso é ser banhado pela presença do Espírito Santo, como uma água viva. E aí, isso é compartilhar das bênçãos recebidas como uma árvore frutífera, que não vive para si. Alexander McLaren, comentando sobre isso, ele diz assim: a religião carece de profundidade. A religião carece de profundidade. É você cavar no pré-sal do poder de Deus. É isso. É conexão profunda com Deus o tempo todo. E eu acrescentaria o seguinte: a religião, ela não pode ser na questão da superficialidade, porque se você viver na superficialidade, você vai ser uma plantazinha que vai estar na terra e o vento leva. É preciso cavar todo dia para buscar o pré-sal do Evangelho. É isso. Na superficialidade, você está na superfície, é levado pelo vento. Mas na profundidade, você está no fundo da terra e é seguro pelo Senhor. Amém? O último personagem, a última pessoa, é a pessoa que precisa da bênção. E essa pessoa, versículo 4 a 6, eu não vou ler, a Bíblia chama de ímpio. Esses são os ímpios. Na primeira metade do Salmo, justos. Na segunda metade, os ímpios. Quão desesperadamente eles precisam de Jesus. Naturalmente, porque são ímpios, a Bíblia os chama de ímpios. E eles são os ímpios. E como que é o comportamento deles? A Bíblia fala como palha, sem conexão com a raiz, morta, que o vento dispersa. E o estranho é que aquela árvore que é plantada, passa a impressão que ela está presa. Só que ao mesmo tempo que para alguns passa a impressão que ela está presa, ela está livre. Mas aquela palha que passa a impressão que está livre, ela está escravizada, porque o vento a pega e faz um redemoinho com ela, e ela fica escrava do vento. Quem são esses? Eles estão mortos espiritualmente, irmãos, não tem conexão nenhuma com a raiz. São levados por todo tipo de filosofia, por todo tipo de ideologia. Abandonam o estudo da Bíblia, abandonam o culto na igreja, abandonam a conexão com seus irmãos, abandonam a fé. Saem da igreja às vezes. Por quê? Porque no intuito de serem livres, ficaram na superfície. E na superfície o inimigo fez um redemoinho, chacoalhou e levou. Ficam fora do radar. Se desconectam com Deus. Também param de ser bênção para os outros. Se desconectam com a missão. Fora do radar. E quando eu penso em radar, eu penso no maior Boeing, chamado de Boeing 777. Quantas pessoas ele carrega? Ele pode carregar até 550 pessoas. Aquele que não está na superfície é como um Boeing desse tamanho que sai do radar. Ninguém sabe onde está. Poderia ser uma bênção, mas sumiu. Quem decidiu viver na superfície. Você jamais encontrará alguém que está afastado do Senhor e conectado com a missão. Quem se afasta do Senhor se desconecta da missão. Desconectado do Senhor é desconectado da missão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você perdeu, você deixa de compartilhar. É isso, irmãos. Infelizmente, a Bíblia diz que esses não prevalecerão no juízo. Ou seja, o juízo aqui é um artigo definido. Tem de ver com a pessoa e tem de ver com o lugar. O caminho será destruído e a pessoa também será destruída. Os evangélicos não pregam isso, irmãos. E vou dizer mais, com tristeza no coração. Muitos de nós, pastores adventistas, também não pregamos, porque a gente tem medo de ser impopular. Eu, depois que estava morrendo naquele hospital, eu perdi o medo de ser impopular. Se fosse para eu ser impopular, Deus teria permitido eu ir embora, porque eu só tinha 5% do pulmão. Eu já estava indo. Deus não nos levantou para sermos populares. Deus nos levantou para sermos leais, fiéis. Ainda que custe a nossa cabeça.
ser leal. Vai ter juízo. Ou seja, a pessoa ímpia, que não tem raiz no Senhor, é pega pelo redemoinho e vai embora, e vai encarar o juízo. E no juízo, ela recebe a condenação, porque decidiu viver desconectada. A Bíblia diz que eles não ficarão na congregação dos justos. E a congregação aqui tem duplo significado. Com dor no coração, a gente vai olhar para dentro da igreja e não vai encontrá-los. Eles não estarão na congregação dos justos, que estão se preparando para ir para o céu. E o que é pior, também não estarão na congregação do céu, na Nova Jerusalém. É por isso que eles precisam de Jesus. É por isso que eles precisam do Senhor. O texto termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No último versículo fica registrado claramente como terminam os dois caminhos. Um caminho, salvação. O outro caminho, perdição. Um caminho, absolvição no juízo. O outro caminho, condenação no juízo. Em resumo, irmãos, o mundo foi idealizado por Deus, com base nos fundamentos morais, que são diferentes das séries, por exemplo, La Casa de Papel. Lembra da série La Casa de Papel? Que a gente torce pelo bandido? Na ideologia divina não existe isso. Ou, conforme os filmes de Hollywood, quando às vezes o mal vence. Nesse salmo, o mal não vence. Não há vitória para quem anda no caminho errado. É a mais pura verdade. O ponto final é com base naqueles que andaram com o Senhor. Sabe o que dependerá? Dependerá das nossas escolhas, irmãos. Se queremos viver como árvores plantadas no Senhor, regadas pelo Espírito, ou como palhas sem raiz do Senhor, levadas por um redemoinho de vento, para qualquer filosofia, qualquer ideologia, qualquer lugar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Acabou. Consegui aqui. Irmãos queridos, a gente vai começar uma semana, certo? Que essa semana você comece com Jesus e termine com Jesus. Que nessa semana você ande com Jesus. Talvez esse salmo poderia ser resumido num texto de João. Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Resume esse salmo. Qual é o melhor caminho? Jesus. Qual é a verdade? A palavra de Jesus. E a vida está onde? Em Jesus. Com Ele, o sucesso é garantido. Ainda que você tenha muitas perdas ao longo da semana, a vitória é certa em Jesus. Vamos louvar? Fique em pé então. Vamos começar a semana com o Senhor e tomar a decisão de viver ao lado do Senhor ao longo de toda essa semana. Para o teu louvor, 1000 versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso mereço
canção é só pra te dizer: maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai, toda eternidade, celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Maravilhoso Deus, enquanto eu viver, Mil versos canto para te alegrar. e tudo que virá, Eu só existo para o teu louvor. Celebramos teu amor e tua bondade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Amém. Começar a semana, obrigado. Para a gente começar a semana para cima. Segura aqui, filhão, um minutinho. Jade, vem cá. A Jade também está indo para a Argentina. Rapaz, quanta gente na Argentina, né? Vai estudar medicina também. E eu quero orar por ela. Vamos juntos orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela também. Amantíssimo Deus e Pai, nós declaramos nesta última canção que queremos viver para o teu louvor. Viver com base na tua palavra. Então, implante a tua palavra em nosso coração. Ajuda-nos essa semana para que andemos com o Senhor Jesus. Que Ele seja a nossa vida, que Ele seja o nosso respirar. Que o Espírito Santo regue a nossa mente, o nosso coração e nos uses para sermos bênçãos a outras pessoas. Abençoa a Jade também, Senhor. Ela está para ir para a Argentina, vai realizar o seu sonho de estudar medicina. Ela tem vários passos para dar, aqui agora em diante, daqui em diante. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre ela. Abençoa a família também, não é? As famílias envolvidas, que dê saúde, dê condições financeiras, dê paz quando a Jade estiver lá distante, para que ela sinta a tua companhia lá, ela sinta a tua presença, que ela permaneça fiel ao Senhor, aos teus princípios, mesmo estando num país diferente, com uma língua e uma cultura diferente, que ela seja um lírio quando for necessário no meio do pântano. Eu a conduzo nas tuas mãos, nós como igreja a colocamos nas tuas mãos, pedindo que dês a todos nós, também agora, uma semana feliz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Nós te oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Feliz semana, irmãos.